A gente conversa agora, nós temos um convidado, um professor que vem aqui falar com a gente, professor de Relações Exteriores, Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, perdão? O Ebel. Eu falei Ibel. O Ebel. É que sobrenome muito elegante, professor. Às vezes a gente... Às vezes a gente... Não, peraí. É Ibel ou Ebel? Me ajude, professor. Me salve. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. É Ibel. Maravilhoso. Ibel, tá vendo? Professor de Relações Exteriores já tem esse sobrenome chique também. Professor, obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente na CNN Brasil. Eu usei aqui um exemplo muito... singelo da nossa vida, né? Às vezes você dá uma pancada no seu corpo, você não vai quebrá-lo, mas você causa um machucado, uma dor constante e tudo mais. Qual é a dor para a população boliviana de ver essa instabilidade, né? Porque, puxa vida, isso gera uma ruptura, não foi total, mas, digamos assim, parcial de confiança e de insegurança também. Exatamente, Elisa. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a CNN Brasil. Este é o exemplo que a gente utiliza nas aulas de ciência política, de relações internacionais com os nossos alunos. É uma fratura, é uma fissura na democracia boliviana, o que nós testemunhamos ontem, né? Uma tentativa daquele golpe de Estado mais clássico, mais tradicional, são os militares ingressando à força, né? Derrubando, como a gente vê aí nas imagens, o portão do Palácio Presidencial, Palácio de Queimado, em La Paz, na Bolívia. Então, fica esta fratura, essa cicatriz, digamos assim, na sociedade boliviana, primeiramente com relação à insegurança e à incerteza com relação ao futuro da própria Bolívia, porque ontem nós vimos aí, as estimativas, né, colocam até quase 200 militares que teriam participado desse primeiro do cerco, né, à praça central ali de La Paz e depois da tentativa de invasão. A grande questão é quantos militares estão de fato envolvidos com essa tentativa de golpe, ou como a imprensa boliviana coloca, nessa intentona golpista, e até que ponto isso está enraizado nas Forças Armadas do país, né? Ou seja, a tentativa aconteceu ontem, por sorte foi frustrado, o governo boliviano rapidamente agiu, o presidente Luiz Arce destituiu o general Zúñiga, né, que tentou dar o golpe, à noite ele foi preso, mas a questão é se isso pode acontecer futuramente, sobretudo em um ano pré-eleitoral. No que vem acontecerão eleições na Bolívia, eleições também muito fragmentadas, muito polarizadas entre diferentes forças políticas. Então, essa fratura, essa cicatriz, certamente ela continuará por um bom tempo dentro da sociedade boliviana e das instituições bolivianas também. Professor, e aí como é que ficam, por exemplo, as estruturas econômicas, né? Se a gente imagina aqui no Brasil, instabilidades na política que afetam confiança, que gera não sei o quê, e aí as pessoas não ficam tão confiantes e também afeta a segurança de você ter novos investimentos, abrir novas empresas num país instável. Como é a realidade para os bolivianos? Eu estava até lendo sobre isso, que em 2023 a Bolívia teve um PIB de aproximadamente 49 bilhões de dólares. Se a gente converter ali para o nosso real, se estivéssemos em R$5, né, professor? Mais ou menos 250 milhões de reais, mas o dólar fechou a 5,50 ontem. Como é que fica, assim, qual é a realidade econômica para a Bolívia? Bom, primeiro, a Bolívia é um país que tem um crescimento econômico nos últimos anos, sobretudo pelo minério, pela fonte, né, principal da economia boliviana, que são recursos energéticos, né, gás natural, enfim. Mas não há uma distribuição desta riqueza, deste produto interno bruto, perante a população boliviana. Ainda é um país com grande parte da população abaixo, que vive com renda abaixo da linha da pobreza, né? E algo que eu gosto sempre de destacar é que política e economia andam juntas, tanto que dentro das relações internacionais nós temos uma área chamada economia política internacional. Então, tudo que acontece no ambiente político certamente tem um reflexo, tem um impacto na economia. Nós tivemos aqui, você bem citou, vários casos no Brasil nos últimos anos de instabilidade política, processos de impeachment, enfim, governos com medidas, enfim, polêmicas que afetavam a economia. O mesmo se aplica no caso boliviano, no sentido de que, olhando mais para o sentido do investimento, né? Então, o investidor, seja externo ou investidor interno, né, que olha para uma instabilidade, principalmente incerteza política, ele não vai investir num país que ele não sabe se o governo vai continuar até o final do seu mandato,
Se eventualmente tiver um golpe de Estado, as garantias legais, as garantias jurídicas, as leis continuarão as mesmas. A gente pode pegar o caso da própria Venezuela, nosso país vizinho, né, na qual teve uma fuga em massa de investimentos, principalmente externos, por causa da incerteza com relação ao futuro político daquele país, né? Então, isso se aplica ao caso boliviano nesse momento. Se, tudo bem, ontem não aconteceu o golpe, foi uma tentativa, mas como é que será este próximo ano? Como é que será a campanha eleitoral? Como os militares se comportarão com relação ao respeito à ordem constitucional boliviana? Então, isso também se reproduz na população boliviana, que vai reduzir os seus investimentos, vai reduzir também a sua confiança no governo e nas instituições do Estado boliviano, né? Então, isso certamente vai ter um impacto nas projeções de PIB aí para o próximo trimestre, provavelmente para o próximo semestre. A gente vai ver uma queda nessas previsões por causa da incerteza e da imprevisibilidade política que acomete aquele país. Nós estamos acompanhando, inclusive, as imagens desses que foram presos anteriormente, aparecendo o Juan José Zuniga, que ele tinha perdido o emprego como comandante do exército boliviano antes de tentar dar o golpe, ele que foi preso, e aí mais um integrante do exército que é preso. Professor, expandindo aqui o nosso olhar, a gente tem, inclusive, o presidente da República... tá aí aparecendo, ó, que eu falei sobre o comandante que foi preso. Pronto, Juan José. Está aí o registro que foi feito. A gente tem a postagem do presidente brasileiro sobre o que aconteceu na Bolívia. E aí, é claro, professor, e até vou reiterar aqui para quem nos assiste, ó, a posição do Brasil é clara, sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos o nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão. Presidido por, e ali é o arroba do Luiz Arce, que é o Lucho por Bolívia. Professor, no que a gente tem de se atentar agora para quem está preocupado? Assim, o que significa o Brasil nisso tudo? Se o negócio aumentar na Bolívia, ficar pior, o Brasil haveria de intervir em alguma coisa ou não? Qual é a nossa conexão com a Bolívia neste momento? O Brasil, pela sua vocação de política externa, né, ele não intervém em assuntos de outros países, mas ele monitora, sobretudo quando este país é um país vizinho, fronteiriço, né, uma das nossas maiores fronteiras é justamente com a Bolívia, uma fronteira parte terrestre e outra, né, também dividida por rios, e também por ser um país, como a reportagem colocou no início, né, um país que está ingressando no Mercosul neste momento. O Brasil não intervém diretamente, mas o Mercosul tem essa possibilidade de suspender a participação de um país que rompe com a ordem democrática. De novo, vou trazer o caso da Venezuela. A Venezuela, às vezes a gente não lembra, é um país que faz parte do Mercosul, mas está suspenso desde 2017 por causa do rompimento da ordem democrática. Então, o Brasil monitora porque também tem relações, além dessas políticas e fronteiriças muito fortes, em relação comercial e econômica muito forte com a Bolívia. Falei anteriormente, né, fornecimento de gás natural, por exemplo, de outros recursos energéticos, commodities agrícolas, inclusive. O Brasil é um dos principais parceiros comerciais da Bolívia. Então, qualquer movimentação política que possa impactar negativamente a economia boliviana interessa ao Brasil. E acho que um terceiro elemento, né, que vale ressaltar é também uma preocupação de um contágio dessa instabilidade política para a região. Eu lembro que no final do ano passado, começo deste ano, nós tivemos episódios no Equador, que apesar de não ser um país fronteiriço do Brasil, é um país vizinho da América do Sul. Itamaraty demonstrou grande preocupação que aqueles movimentos que aconteceram no Equador, no próprio Peru, também pudessem afetar toda a região da América do Sul, especialmente em ano eleitoral. Nós temos eleições no Uruguai, tivemos recentemente eleições na Argentina, no Paraguai, tem eleições também agora, proximamente, na Venezuela. Enfim, então isso traz uma preocupação para o Brasil, acho que num quarto e último elemento, enquanto uma potência regional, um país que exerce ou busca exercer essa liderança regional e que deseja uma estabilidade, seja ela política, econômica e até mesmo social, na América do Sul. Então, por isso o Brasil olha com muita atenção para o que está acontecendo no país vizinho.
Professor, eu preciso encerrar. Eu só tenho uma última dúvida, assim, se em um minutinho. Eu sei que é difícil pedir-te isso, né? Já que são muitos os detalhes. A história da Bolívia diz respeito a algum efeito de um movimento dos extremistas conservadores, do que está ocorrendo tanto na nossa América Latina, na Europa, ou na verdade é um movimento à parte que ali sempre foi uma coisa mais incendiada? Eu acredito, a Bolívia tem essa instabilidade política dos últimos anos, teve aquele golpe em 2019, coloca Janine Áñez como presidente, né? A ruptura entre Evo Morales, o ex-presidente Evo Morales, e o Luiz Arce, mas o que aconteceu ontem, eu tento acreditar que foi um movimento muito mais personalista do Zúñiga, de insatisfação com o governo, pelas denúncias, né, de corrupção contra o próprio Zúñiga, do que de fato um movimento maior conectado com esses grupos mais conservadores e de oposição a Evo Morales ou de oposição ao próprio Luiz Arce. Me parece ser algo muito mais individual e personalista, claro que isso tem agora a ser confirmado pelas investigações das autoridades bolivianas nas próximas semanas. Perfeito, a gente poder compreender esse cenário internacional e também local da Bolívia. Professor, muito obrigada. Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada pela gentileza. Até uma próxima. Obrigado, até uma próxima.